enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. John, eu sei que podemos falar muito mais coisas sobre a questão dos gentios aqui, como Paulo menciona, mas alguém quer comentar a respeito no versículo 3 aqui, quando diz que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor se não for através do Espírito Santo? Em Mateus 7:21, sabemos que muitos dirão: Senhor, Senhor, fiz isso e aquilo por ti, mas o Senhor responderá: afasta-te de mim, pois não te conheço. Então existem pessoas que dirão Senhor, Senhor, e creio que é uma declaração falsa porque não estão fazendo a vontade de Deus. Existem religiões hoje que chamam Jesus, alguns chamam ele de Issa, mas não reconhecem a Jesus como se ele fosse Senhor e Deus. E temos que falar mais disso, porque vão chamá-lo no sentido de Senhor, querendo dizer que ele é mestre ou líder, mas nunca vão falar de sua deidade como Deus na carne. E não quero estender demais esse assunto, pois é importante porque muitos seguem uma religião que honra o nome de Jesus, no sentido de dizer paz esteja sobre ele, mas não vem a ele como Deus. Isso é muito claro, porque quando falamos de Senhor aqui no grego, tem a ver com seu senhorio no sentido de deidade. Não separamos sua deidade de sua humanidade. Ele é 100% homem e 100% Deus, dois em um. Quero deixar isso bem claro se tem alguém ouvindo e que possa entender por completo. Vou dizer o que falei no programa passado, uma frase do Mike Mossoró. Não importa em que você acerta no quesito religião. Se você não acertar o que é Jesus, o resto está errado. E na verdade é o que você está dizendo. Eles adoram a Jesus. Ele foi um grande profeta, ele curou, foi um senhor carismático, mas eles não reconhecem ele como filho do Deus vivo, Deus manifesto na carne. Eles não reconhecem isso. E alguém pode reconhecer isso a não ser que o Espírito Santo nos revele isso? O Espírito nos direciona para Cristo. É verdade. As pessoas que não conhecem Jesus, a grande maioria da população mundial, eles não têm a menor ideia sobre quem é Jesus. Não têm a menor ideia sobre quem Deus é. Eles não sabem, não existe esse conhecimento e eles nem querem saber, porque existe um medo ali de que se existe algo assim, então é melhor não fazer nada sobre ele para não chamar a atenção dele. Então preferem ficar sem falar sobre ele, mas não conhecem Deus e não conhecem Jesus Cristo. As pessoas do mundo não têm entendimento nenhum sobre quem Deus é e não podem saber quem ele é até que nasçam de novo, como você falou. E é por isso, ou essa é uma das razões pela qual existe a experiência de nascer de novo, porque o homem está morto em seus pecados e delitos, não tem como conhecer a Deus como o homem redimido conhece a ele. É impossível, não tem como. É como o Senhor falou para Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus, que vem do meu Pai. Essa revelação de Deus é necessária, isso só vem através da pregação do Evangelho. A fé vem através de ouvir. Por isso, temos que pregar a verdade e não ficar tentando esconder ou disfarçar, como um autor popular gosta de dizer. Temos que proclamar da maneira mais clara possível. Isso aí, versículo 4, 5 e 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios, por favor. Ora, os dons são diversos, dons diferentes, mas o mesmo Espírito. Quer dizer que o Espírito Santo nunca vai se contradizer. Vamos parar aqui por um instante. Os dons são diversos e nós vamos estudar essas diversidades. E é isso que Paulo está para fazer na palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento e por aí vai. Mas é o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo. Mas quero falar desse tópico que o Espírito Santo nunca se contradiz, jamais. E você pode
ter certeza que, se for o Espírito de Deus, então vai estar correto. Isso ia confundir as pessoas se ele se contradizesse. Deus não é o autor da confusão e nunca vai se contradizer, mas nós nos contradizemos. Mas Deus nunca se contradiz. Essas diferenças ou diversidades são importantes, pois a palavra diferença vem daí, que é a palavra grega que diz distinções e distribuições. Paulo aqui vai começar a nos mostrar, através do Espírito Santo, a Trindade e como a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo trabalham na manifestação total desses dons, que hoje é importante também, pois muitos não aceitam totalmente a Trindade ou senhorio de Cristo dentro da Trindade. Acho que estamos falando desse pensamento na medida que avançamos para que as pessoas vejam a linda administração de como o Espírito Santo trabalha. Então, existem diferenças e distinções de dons. Exatamente. A distribuição está em meio a isso também. E tudo isso está conectado a esse versículo, mas depois ele explica com mais detalhes. Voltando para o versículo 2 e 3, ninguém que não é salvo vai ter um dom do Espírito. Nenhuma pessoa que não esteja redimida, que não tenha nascido de novo, que não esteja salva, nunca será usada pelo Espírito Santo de maneira nenhuma. O Espírito Santo pode falar com eles, tentando fazer com que eles façam algo para ir até ele, aceitar ao Senhor, mas eles não. Ele diz bem aqui no versículo 2 e 3 que eles não têm dom algum. Os dons são dados, mais uma vez, para o benefício do corpo de Cristo. E o Senhor não vai usar alguém que não é parte do corpo para operar no corpo. Se você não está conectado à cabeça, não faz parte do corpo. E o versículo 1 diz que foi escrito para os irmãos. É verdade. O próprio Jesus diz em João capítulo 14, versículo 17, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas você conhece porque ele habita em você e estará em você. Está falando da igreja, certo? E falando sobre os dons, outro dia eu estava assistindo televisão e eles estavam falando de transferir a unção para pessoas. Estavam fazendo essa propaganda, falando que iam impor as mãos sobre as pessoas. Que escritura eles têm para isso, hein? Eu sempre acreditei que o Espírito Santo é que distribui os dons. Isso está errado. E nós vamos ler aqui que quem distribui os dons é o Espírito Santo. Nós vamos ver isso ali. Mas do que você está falando aí, isso é muito comum nos círculos carismáticos, inclusive nos pentecostais também, ou alguns pentecostais que dizem: vou te dar a minha unção. Como eu vi outro dia mesmo na TV, que se você der $100, recebe não sei quanta unção, e se você der 1.000, recebe não sei quanto mais de unção, discriminando quem não tem mais dinheiro. Mas um conhecido aqui do ministério, e ele mora em outra cidade. A filha dele estava com ele em um culto, como estamos falando agora, e falavam para a pessoa que queria a bênção de $100 para ir para um lado, e os que queriam a bênção de 1.000 iam para um outro lado. A filhinha dele, com 12 anos, falou com ele assim: pai, eu estou indo embora. Não vou ficar aqui não, porque isso está errado. E eu posso até ficar te esperando no carro, mas eu não vou ficar aqui não. E ela estava certa. E é ridículo quando o Espírito Santo tem que se sujeitar a uma forma tão terrível. É uma comercialização, é uma situação errada, é do mal, é do demônio, não é de Deus. Em primeiro lugar, eu chego a dizer que ele nem tinha unção para passar para ninguém. E ponto final. Se tivesse, não está à venda, não se pode vender. Eles usam a passagem, Dr. Gray, que fica em 1 Timóteo 4,14, para dizer que isso é bíblico. Versículo 14 diz: não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Usam esse versículo fora de contexto para justificar que tem a unção, mas depois diz que as mãos foram impostas em Paulo e Silas em sua primeira viagem missionária, reconhecendo aquilo que Deus já estava fazendo na vida da pessoa. É errado também, mas eles usam o exemplo de Elias e Eliseu com o manto, com a porção dobrada do Espírito.
não era de Elias para dar para ninguém. Deus deu para Elias e depois deu para Eliseu. E ele só deu para Eliseu depois que Elias tinha ido embora. Mas presta atenção aqui. Mas isso aí chega a ser até blasfêmia. Algo terrível. É um erro terrível. Um erro terrível. É uma audácia de, quando pensam na teologia disso, você acha mesmo que o Todo-Poderoso Deus vai vir através das suas mãos e que agora você pode manipular Deus dessa maneira? Você crê que o Todo-Poderoso Deus, a terceira pessoa da Trindade, pode ser manipulado assim? É claro, é como se fosse Simão o mago, que acha que pode comprar o dom de imposição de mãos quando pessoas eram cheias do Espírito Santo, mas ele foi repreendido com veemência. Acho que alguns desses pregadores, ou que se dizem pregadores, precisam tanto de dinheiro ou querem tanto dinheiro, que é aquele negócio, né? Acho que alguns fazem mesmo sem dinheiro, porque alguns pensam que é possível mesmo. O Todo-Poderoso Deus, terceira pessoa da Trindade, não vai se tornar servo de nós pregadores. A Bíblia diz que não devemos nos apressar para impor as mãos sobre ninguém. Mas olha, isso é uma tragédia. Isso não vem de Deus. É uma parte muito triste do movimento pentecostal e carismático. Pense nos recipientes que pensam que estão recebendo algo e não estão recebendo nada. É lamentável. Estão apenas sendo feridos. O nosso tempo está acabando, mas deixa eu perguntar. Em situações assim, vocês acreditam que talvez um espírito demoníaco possa ser passado? Potencialmente, acredito que sim. Não digo que vai ser passado com certeza, mas pode ser. Eles estão se abrindo para alguma coisa no mundo espiritual. É verdade. Acho que a garota de 12 anos estava certa. O nosso tempo acabou. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Foi um enorme prazer estar com você. Nós te amamos. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.